Bom, pessoal, vamos continuar aqui então com o nosso curso de Cálculo 3. Nessa aula eu queria falar sobre basicamente duas aplicações aí de EDO de primeira ordem. A primeira delas é sobre resfriamento de corpos. Como corpos aí eu estou falando sobre aqueles corpo físico, né? Não necessariamente um corpo de uma pessoa assim. Então tá, a gente vai colocar algumas hipóteses aí nesse problema para simplificar um pouco. Essa referência 3 aqui que eu estou citando é o livro de Jairo, que eu já atualizei o link do PDF lá no site. Então, a gente vai supor o seguinte: a gente tem um corpo dentro de um ambiente. A gente vai supor que a temperatura desse corpo ela é uniforme, é a mesma em todo o corpo e só varia com o tempo. Então, variando com o tempo, a temperatura vai aumentando ou diminuindo. Então, supondo que a temperatura TA, que é a temperatura do ambiente, também é constante. E a gente vai estudar como que a temperatura T evolui com o tempo. A hipótese básica que a gente vai fazer, a gente está supondo que a partir do momento que você coloca um corpo com certa temperatura T num local, se esse local, esse ambiente está com a temperatura TA, essa temperatura T vai aumentar ou diminuir para ir no sentido de TA. Ou seja, como se TA fosse uma fonte de calor constante, e o seu corpo está variando a temperatura dentro desse ambiente. Então o que a gente vai ver daqui a pouco é que de fato a temperatura do corpo vai tender para TA. Ou seja, TA é a temperatura de equilíbrio. Basicamente essa é a hipótese 3 aqui, quando eu falo que o fluxo de calor é proporcional à diferença entre temperaturas do corpo e do meio ambiente. Essa constante K é uma constante que depende, sei lá, do calor específico do corpo ou coisa do tipo assim. E vamos só entender sobre aparece um sinal de menos, né? O sinal de menos nessa equação, ele vem do seguinte: bom, se a temperatura do corpo é maior que a temperatura do ambiente, então a tendência vai ser a temperatura do corpo diminuir. Se a temperatura do corpo vai diminuir, como esse T menos TA é positivo e essa constante K é positiva, eu preciso do sinal de menos. Porque a temperatura vai diminuir, significa que a derivada vai ser negativa. Por outro lado, esse modelo também comporta o caso onde T é menor que TA. E aí, nesse caso, a temperatura vai aumentar. E aí T menos TA é negativo, porque esse menos ficou positivo, então a variação é positiva da temperatura. A gente tem que discutir uma outra coisa, que é o seguinte: essa equação ela foi apresentada por Newton e ela não modela corretamente a transferência de calor. Para a gente ter transferência de calor, a gente precisa de uma equação de segunda ordem, que leva um nome muito criativo de equação do calor. Que essa equação aqui é uma equação de segunda ordem, é uma EDP. A gente vai ver essa EDP mais para frente do curso, mas por enquanto vamos supor que a modelagem é feita por essa equação. Bom, como que a gente resolve então essa primeira equação aqui? A gente precisa de uma condição inicial. A gente vai supor que essa condição inicial é um T0, um T de 0 é um T0. Essa é uma equação linear de primeira ordem, fácil de resolver. A gente já vimos métodos para resolver essa equação e a gente chega nessa solução para essa EDO. Nota que nessa solução, se a gente manda T para infinito, a única dependência do T é aqui. Se T vai para infinito, esse termo I elevado a menos KT vai para zero. Então a temperatura T grande vai para o TA, que é a temperatura de equilíbrio. E é isso como a gente esperava, né? É como se você colocasse, sei lá, uma moedinha pequena num recipiente com 50 litros d'água a 70 graus. Rapidamente a sua moeda vai convergir, a temperatura da sua moeda vai convergir para 70 graus do mesmo jeito. Vamos então piorar um pouco o modelo, onde você não tem, onde a proporção entre o volume ou massa dos objetos não são tão relevantes, né? Ou seja, a gente vai pegar o caso agora em que, na medida que o corpo perde ou ganha calor, ou seja, vamos considerar o caso em que, na medida que o corpo perde ou ganha calor, a temperatura do ambiente também é alterada.
Uma hora eu me entendo aqui com a minha caneta, tá? Como é que a gente coloca isso no modelo? A gente vai começar a levar em conta o calor específico dos corpos. Vocês já devem ter aprendido em física que é calor específico. E aí uma coisa fundamental nesse contexto em que você tem dois corpos trocando calor, você tem a lei de conservação de calor. Que diz exatamente isso aqui pra gente. Bom, supondo que a gente tem conservação do calor, ou seja, que esse sistema é um sistema fechado, só tem um ambiente esse corpo, não existe nada influenciando nesse sistema, a gente tem que ter essa igualdade. Se você isola a temperatura do ambiente e substitui na equação que a gente já tinha, que agora a gente vai introduzir, a única coisa que a gente está introduzindo é o fato da temperatura do ambiente poder variar. Então, isolando a temperatura do ambiente aqui, a gente fica com essa outra equação diferencial. Não é ainda uma equação diferencial muito complicada, a gente ainda consegue resolver pelos métodos que a gente já viu no curso. E a gente chega numa solução desse jeito para a equação. Ou seja, nota que a temperatura de equilíbrio agora, temperatura de equilíbrio é quando você mandou tempo infinito, você já considera um tempo muito grande, a temperatura de equilíbrio não é mais TA. Agora a temperatura de equilíbrio é uma certa constante que depende da temperatura inicial do ambiente, depende da temperatura inicial do corpo e do calor específico de cada um deles, aí, além da massa, né? Porque é óbvio que a massa interfere, né? Se você pega o corpo que tem mais massa, ele vai ter maior participação aí nessa temperatura final. Aí. Perceba que, assim como no outro caso, a temperatura de equilíbrio não depende de K, que era essa constante que depende do corpo. Então, de fato, o tempo que você leva para a temperatura chegar na temperatura de equilíbrio depende de K, mas a temperatura final de equilíbrio mesmo não leva. Bom, essa é uma aplicaçãozinha bonitinha de ADO. E aí tem um exercício para vocês aí. E aí o corpo passa a ser um corpo mesmo, sobre um homicídio. Você tem um homicídio, você tem dois suspeitos, sabe-se lá como a polícia tem certeza que um dos dois cometeu o crime. Um deles tem um álibi para entre 1 e 3 da manhã, o outro tem um álibi para entre 3 e 5 da manhã. Você tem dados de temperatura do ambiente, ou seja, que foi constante. Você tem dados da temperatura do corpo na hora que a polícia chegou lá, né, 8 horas da manhã. Bom, supõe-se que um segundo antes da pessoa morrer, a temperatura dela era 36 graus e meio, né? Supõe que ela não estava com febre. Então você tem, a partir do momento que ela morre, você perde o controle de temperatura corporal. Então você vai simplesmente adequar a temperatura do corpo à temperatura do ambiente. Suponha que esse texto é dado em horas aí, que esse valor de K é uma coisa do tipo 1/7, sei lá. E aí você decide quem tem que ser preso nesse caso aí. Bom, depois a gente discute esse exercício na aula. A outra aplicação que eu queria falar é sobre uma coisa chamada curva de perseguição. Curva de perseguição é o seguinte, né? Quando a contextualização bonitinha aí é uma brincadeira de gato e rato, né? Você tem um ratinho chamado Jerry, que está localizado na origem, e você tem um gato que chama Tom e está colocado no ponto G é de gato, obviamente, o ponto G de coordenadas A0. Eu tenho um desenho, um lindo desenho para ilustrar isso. Então é o seguinte, o seu ratinho está aqui na origem e o seu gato está no ponto G. Então aqui está o gato e aqui está o rato. O objetivo do gato é pegar o rato. Então a partir do momento em que o gato vê o rato, ele começa a correr atrás do rato, e o rato a gente está supondo que só corre nessa direção. Então o rato vai correr na direção positiva do eixo Y. O gato, ele vai sempre olhando para o rato e vai mudando a direção que ele corre. Então ele começa a correr nesse sentido, depois ele está correndo nesse sentido, depois nesse sentido. Ele vai mudando a direção para onde ele corre, dependendo da posição do rato. Bom, aí tem os dados do problema, né? A gente está supondo que a velocidade do rato é constante v, a velocidade do gato é constante ômega. Primeiro a gente quer saber que curva é essa que o
o movimento do gato descreve, essa curva é chamada curva de perseguição. E a gente quer saber o seguinte, né? Como ajudar o Tom a pegar o Jerry. Então, quais parâmetros AVW a gente tem que usar para que o gato consiga pegar o rato? A figurinha é essa. Isso eu vou deixar como exercício a vocês. Eu fiz toda a construção da curva, da solução da curva. E dei uma olhada no slide aí. A gente pode discutir isso aí na aula de amanhã com mais detalhes. A gente consegue achar a solução precisamente, ela depende de uma constante que aparece na história aí. E aí, dependendo do caso, o gato vai ou não encontrar o rato. Beleza? Então, era isso. Tchau, tchau. A gente volta depois com mais uma aula.